Boa noite, boa noite, boa noite. Quem está assistindo agora o lançamento do capítulo, uma alegria muito grande, estamos juntos novamente. Fizemos a introdução na semana passada, com data de 19 de agosto, quando era 19 de setembro, e agora nós caímos em setembro. E é o último final de semana de setembro. Ficar atento. Ficar atento ao outubro, que aí a gente vai colocar setembro e outubro. Para novembro direto. É uma alegria o nosso reencontro semanal. A Mirinha continua ausente por questões pessoais administrativas e nós estamos aqui avançando. Tá vendo? Eu gostei tanto da camisa, Verônica, que eu repeti ela, você viu, né? Você não elogiou, mas eu gostei. Não adiantou, né? Só para te provocar, eu repeti ela. Vou te contar uma coisa. Vamos que vamos. A Verônica vai ler a mensagem, então, do Vida que Vida, do Minutos de Sabedoria. A lição número 190, e nós vamos para a prece de abertura. Você já pode fazer seus comentários de abertura de uma vez. Então, boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos. Vamos enviar as nossas melhores vibrações para a Mirinha, para que ela possa estar conosco na próxima semana. E vamos iniciar, então, com a mensagem número 190 do livro Minutos de Sabedoria, onde o Torres Pastorino nos diz: você não tem inimigos externos. Inimigos nossos são os pensamentos errôneos que todos nós temos e que lançamos ao ar, atraindo pensamentos semelhantes no próximo. Na realidade, ninguém pode ser inimigo nosso, pois Deus habita dentro de cada um de nós. Anule as inimizades, emitindo pensamentos de tolerância e de amor a todas as criaturas que são templos de Deus. Espíritos bons que nos assistem e protegem, amigo Jesus, espiritualidade que dirige a FEAC, a tudo e a todos, nossos agradecimentos por mais uma oportunidade, mais um encontro, completando agora 190 encontros no 8º livro, capítulo 1º, que possamos comentá-los com dignidade, com respeito, aprendendo, ensinando, compartilhando, multiplicando recursos em favor da nossa como da paz de todos aqueles que participam do projeto e por extensão de toda a humanidade. Que este encontro nosso, sendo mais um culto do Evangelho no lar, nos permita as sintonias com os planos superiores da vida. Que assim seja. Muito bem. Então estamos aí nessa jornada. Você viu a foto que eu mandei para você, Verônica? Vi. Pois é. Mandei a Bro eu não mandei, não, mas a foto da Bro eu mandei. Irmão em Cristo é bom por causa disso, sabe? A gente põe água na boca dos outros. Bom, então vamos trabalhar-nos. Precisa de fazer uma recapitulação da introdução ou... Eu acho que não, né? Foi só sobre linhas gerais mesmo, falando sobre o porquê do tema do sexo e da obsessão. Mas eu acho que dá para a gente começar. E já avisando que muitas pessoas vão falar que isso tudo é fantasia da cabeça do menino, do Divaldo, sem saber quem é que está mais perturbado, se é um ou se é outro. A gente que ainda tem essas pessoas, são os espíritos puros, evoluídos, que já venceram a matéria, que estão na última reencarnação. Nós que ainda estamos na condição de aprendizes, vamos juntos e misturados. E ele diz, à noite, esplendia de belezas em razão do azul safira do zimbório adornado de estrelas parecidas a crisântemos luminosos. Se a Mirinha tivesse aqui, diria, é o meu Filomeno, é o uma brisa levemente perfumada perpassava, espraiando-se em todas as direções. O silêncio era entrecortado apenas pelas vozes onomatopaicas da natureza, convidando a oração à reflexão. Muito distante, eles estão numa colônia espiritual, a cerca de 60 mil metros da Terra, já é fora da atmosfera, da massa grossa do planeta. Muito distante, o globo terrestre, levemente banhado de luar,
destacava-se na paisagem cósmica. E nós que já vimos fotos tiradas das naves espaciais, né? Das bólides espaciais lançadas por diversos países já, sabemos como que a Terra é vista das regiões onde ele está, como uma bola azul. Não seria planeta Terra, não é o nome correto, seria planeta Água. 3/4 da superfície cobertos de água. E ele sedimenta um terreno com poesia para depois vir com situações mais graves. Então vai primeiro acerenando para a gente poder entender, né, o contexto todo da história. É a quantidade de fermento certo na massa. Né? É verdade. Você viu a minha broa lá, se eu puser fermento demais, dá problema. Se eu puser fermento de menos, então o fermento para levedar a massa para mexer com a massa das nossas moléculas, da nossa estrutura. É isso que está aí. Ele é um artista. Quando eu crescer, eu quero ser igual a ele. Ser igual a ele. Cariosas recordações, então, chegaram na mente do Manuel Filomeno, evocando cenas que ficaram no passado e que foram vivenciadas no planeta querido, já que ele estava observando à distância o planeta. Inesquecível berço e lar de bilhões de espíritos que o habitam. Não me pondo evadir as emoções resultantes das evocações queridas, fui invadido por doce nostalgia em relação às experiências espirituais da mais recente reencarnação, quando fora beneficiado pelo sol abençoado do Espiritismo. Então, ele está lembrando da sua última encarnação no planeta Terra, quando foi um espírita atuante. Então, ele vai voltando para essa nostalgia. Aprendera com as formosas lições com que Allan Kardec abrira a era do espírito, incertas na codificação. Então, ele vai falar aqui dos 5 pilares ou dos 5 princípios da doutrina espírita, a respeito do universo, e a gente pode traduzir aqui como a existência de Deus, que é o criador de tudo, da imortalidade da alma, da comunicabilidade dos espíritos, que é a prática da mediunidade, da pluralidade dos mundos habitados. E aí, se a gente marcar aqui, a gente vai ver que são 4, faltou só a pluralidade das existências, que é a reencarnação, né? E que a marcha do progresso é infinita, e que agora podia reflexionar sobre o acerto dessas incomparáveis informações de sabor eterno, vivenciando-as com dúlcidas gratidões. Então, tudo aquilo que ele aprendeu com a doutrina espírita o ajudou, né? O acolheu e ajudou na sua caminhada evolutiva. E quando no corpo deixara-me conduzir pela certeza das elucidações dos imortais, procurando pautar a conduta nas rigorosas diretrizes do dever, descobrindo a partir de então a alegria existencial e a felicidade relativa que todos podemos fruir quando nos comprometemos com os ideais de libertação da ignorância e de construção do bem no mundo íntimo e à nossa volta. Então, todos nós podemos fruir dessa felicidade relativa, dessa alegria existencial, quando temos essa conduta, esse comportamento idealizado ou baseado nesses princípios da doutrina espírita. Sem termos que descambar para a droga, seja legal, ilegal, porém todas imorais, sem termos que virar santo, pegar um exemplar do Livro dos Espíritos, colocar debaixo do braço e andar para a rua fora, deixando catinga de axila nele. Nada disso, nada de fanatismo, de pieguismo, mas questão de bom tom, bom senso. Agora, mais uma vez, podia constatar de visu, na realidade espiritual, o alto significado da fé racional proposta pelo Espírito e a legitimidade dos seus postulados iluminativos, contemplando o cosmo e experimentando o contato mais direto com a vida. Quer dizer, fora do corpo físico, da frequência densa do planeta, a mente se expande e a criatura consegue ver e perceber coisas que quando não está no corpo. Ontem eu lanchei na casa de um casal amigo da FEAC e a esposa deste lar me disse: Falcone, 16 dias praticando com moderação atividades físicas regulares,
e 16 dias sem ingerir açúcar, de espécie alguma. Eu sorri e perguntei para ela, e como que você está se sentindo? Uma diferença extraordinária. Porque acrescentou uma coisa nobre e tirou uma coisa pobre. Tirou o açúcar, que nós sabemos que é mais prejudicial do que benéfico, e acrescentou atividade física. Fez duas pequenas mudanças, não virou atleta, não assumiu o compromisso de que nunca mais vai colocar um doce na boca, nada disso. Mas 16 dias, 2 semanas, muda a estrutura, a sensação de bem-estar. Imagina fazer isso com 2 valores morais. Ela fez com 2 valores fisiológicos, comportamentos materiais. Ante os meus olhos úmidos de lágrimas, que não se encorajavam a descer, sentia o hálito do Criador. E sua grandiosa obra me fascinava, alargando-me os horizontes nas conjecturas, dos pensamentos mais íntimos, das reflexões. Pensava a respeito de quando a soberba humana é desmedida, raiando-se pela infantilidade ao atribuir toda a grandeza cósmica ao fruto espúrio do acaso, capaz de reunir todas as moléculas esparsas no universo, repentinamente, expressando-a na glória galáctica. Jesus de Nazaré. Se a gente for traduzir isso aí ao pé da letra, vamos ter que consultar um astrofísico para ajudar a gente. Ele está mexendo com o átomo até a estrutura da galáctica, dentro de nós. Ademais, considerava que se todas essas micropartículas sempre existentes no caos certamente haviam tido uma origem, a que absurdo da vã cultura sem Deus oferecia existência própria e lógica. Nós temos, segundo a ciência da Terra, a evolução do século XX para o XXI, 4 forças regendo o universo. Estrutura nuclear forte ou força forte, estrutura nuclear fraca ou força fraca, magnetismo e gravidade. Isso é que permite ao átomo ser como o percebemos. Imagina quando entrarmos numa estrutura vibro-emocional, afetiva, amorosa, como é que tudo muda? Ele está mexendo com isso. Há dias, encontrava-me na colônia espiritual Redenção, que é para Salvador, a grande Salvador e região, o que é nosso lar para o Rio de Janeiro, o que é a regeneração para a Zona da Mata, o que é Novos Horizontes para Belo Horizonte e região. Encontrava-me na colônia espiritual Redenção, de onde partem com muita frequência espíritos comprometidos com o progresso da humanidade em reencarnações anteriores. Ver nosso livro mediúnico Painéis da Obsessão, publicado pela Leal, capítulo 25. Então, esses grupos que partem da Terra para o plano espiritual e vice-versa, são como neste momento, por exemplo. Agora aqui, neste horário que nós estamos, ou que você está assistindo, tem um grupo de policiais se dirigindo para o quartel da Polícia Militar para entrar em serviço. Tem outros saindo para o descanso. Tem um grupo de equipes de profissionais de saúde indo para os consultórios e hospitais, e outros saindo dos plantões e dos atendimentos. Tem um grupo de alunos indo para a escola e outros indo para outras atividades. Então, esse ir e vir, esse fluxo, é sempre de mão dupla. E o bonito que ele fala aqui é o progresso da humanidade, né? Da humanidade. Tira a gente daquele, é Salvador, é Brasil, é só... Não, é humanidade. É a Adolfo Dutra. A coisa é grande, a coisa é ampla, né? Não é pouca coisa não é pouco trabalho não. A comunidade é constituída por uma sociedade de mais de 1
milhão de habitantes desencarnados. E, gente, é espírito pra caramba. E nela se desenvolve cuidadosos programas para iluminação de consciências, não faltando os departamentos de assistência e socorro àqueles que retornam extenuados e desnorteados pelas vicissitudes e pelos insucessos que se permitiram. Olha a diversidade de trabalho. É uma preparação para aqueles que vêm para ajudar a humanidade e é também um amparo para aqueles que retornam com os seus insucessos. Então, é uma colmeia, né, de trabalho. Daqui viajam com expectativas ricas de esperanças e projetos de edificações libertadoras milhares de espíritos que aspiram à felicidade. No entanto, após o mergulho na névoa carnal, os antigos vícios e as más inclinações em predominância ainda, os arrastamentos para o mal, os choques com os adversários do pretérito, não poucas vezes alterando-lhes os programas e delineamentos, obrigam-nos a ceder aos impulsos inferiores e, como efeito, logo tombam nas malhas dos próprios enredamentos perniciosos, mostrando que a queda é uma consequência da atitude ou daqueles que não estão firmemente nos seus propósitos. Então, que titubeam e, na hora disso, acabam derrapando. E aí, quando retorna numa situação de fracasso. Outros, sim, organizações de benemerência e de caridade multiplicam-se pela cidade movimentada, com o objetivo de ministrar cursos e lições aos futuros viajantes corporais, na convivência com os retornados em estado de sofrimento, que se lhes tornam verdadeiros exemplos de como não deve proceder. Então, ainda tem uma avaliação, a experiência desses que retornam, contando para aqueles que estão se preparando para vir. Olha, esse caminho aqui não é legal, cuidado para você não cair aqui, já tem esse exemplo. Bacana isso, né? Que cuidado. Educandários avançados para pesquisas que mais tarde se apresentarão no globo terrestre, recebe estudiosos ávidos de conhecimentos, não apenas residentes, mas que também vêm realizar estágios de aprendizado e treinamento procedentes de outras regiões. Ou seja, é um núcleo de trabalho efervescente. Em todas as áreas que a gente pode pensar, muito bacana isso, né? Não temos aí os intercâmbios culturais, jovens brasileiros que vão para o Canadá, para a Austrália, para a Europa, para os Estados Unidos, para aqui, para ali, para a Ásia, para a Noruega, e etc., não sei das quantas, e não tem jovens que vêm de lá para cá, com intercâmbios culturais, de aprendizado e tudo mais. A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias envia para o mundo inteiro, onde tem comunidade deles, duplas de jovens do sexo masculino, para poder aprender com a cultura. A gente vê eles de camisa branca, de manga curta, que aqui é tropical, né? Com gravata, vão visitar os lares dos membros da comunidade, intercâmbio cultural religioso. Aprender o costume de outro país, de outra congregação dos mormons. É muito comum isso. Situada sobre um grande centro urbano na Terra, onde se movimenta agitada população, entidades nobres a fundaram poucos anos antes da independência do Brasil. Quando foi isso, professora? Em 1889, então, por aí. Objetivando de início acolher os lutadores idealistas pela libertação da pátria, os abolicionistas, os republicanos, inspirando-os nas conquistas das mentes, das metas que abraçavam, sem que extrapolassem nos métodos que se deveriam utilizar. Lembrando que cada fruta amadurece na época certa. Outro dia eu estava ouvindo uma palestra, Kardec lançou a doutrina dos espíritos em 1857, como doutrina evolucionista, não criativista. 2 anos depois, Charles Darwin lança a teoria da evolução. As teorias de Charles Darwin. Não são os seres mais inteligentes, nem os mais fortes que sobrevivem ao longo das eras, mas os que se adaptam. Adaptação. Em consequência... Independência 1822, independência do Brasil. E uma época de muita turbulência. Porque até chegar para que a independência se concretizasse, quantas revoltas tiveram antes? Então esse povo todo chegou lá em cima, olha só.
Lembrando que o que é hoje uma colônia de nível de 6 estrelas de 6 pontas começou com um posto de serviço. Então, o posto de serviço básico foi aumentando, foi perdendo a gravidade, aumentando a espiritualidade, e na atualidade está a mais ou menos 60 mil metros neste padrão. Como tudo está em evolução, evoluindo. Eu também. Em consequência, graças à abnegação dos seus fundadores, entre os quais se destacou a futura abadesa Joana Angélica de Jesus, que também seria mártir das lutas fratricidas durante a independência do Brasil na Bahia, desenvolvera-se com o apoio de iluminados heróis da fé e da caridade, que rumaram para a terra oportunamente, contribuindo para torná-la menos inditosa, mais humanizada e melhor espiritualizada. É isso que está aí. Entre os seus programas de libertação, de consciência e de autoiluminação, teve primazia o labor de unificar os religiosos de diversas tendências e escolas de fé que mourejam no plano físico, de forma que os escravos que traziam seus cultos animistas e as suas raízes africanistas pudessem contribuir em benefício das propostas cristãs, outras que vieram da Europa civilizada. Na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Certamente, disputas religiosas haviam estado muitas vezes estalando aqui e ali, gerando conflitos lamentáveis e até sangrentos, decorrência natural da intolerância dos indivíduos, desde quando todas as religiões preconizam o amor e a fraternidade, o entendimento entre as criaturas e o avanço na direção de Deus. Infelizmente, ainda proliferam preconceitos, intransigência religiosa e o fanatismo entre as criaturas que preferem a distância do seu próprio, do seu próximo, à amizade geradora de simpatia, de cordialidade, que promovem a fraternidade e estabelecem o bom entendimento. Nós estamos vendo hoje no movimento espírita, espíritas dissidentes, que não concordam com isso, que não concordam com aquilo, que dizem que o médium X está assim, que o médium Y está assado, pondo defeito em tudo, firmando-se nos seus pontos de vista, dizendo coisas que a gente fica assim, será que eles leram o mesmo livro dos Espíritos que nós lemos? Temos que respeitar tudo. Tudo me é lícito, mas em tudo me convém. Mas acabam nas mentes frágeis achando terreno para a dúvida, para a confusão, para o abandono dos compromissos reencarnatórios. Companheiros que discutem com outro companheiro na casa espírita, seja por cargo, por encargo, por ponto de vista, e afastam-se do movimento espírita. Eu agora não sou mais espírita, me decepcionei com o espiritismo. Com o espiritismo ninguém se decepciona. Pode decepcionar com a Verônica, com a Mirinha, com o Falcone. Você pode dizer, porque o seu casamento esteja enfrentando momentos de turbulência, você vai dizer que a instituição do casamento está falida? Porque a universidade de hoje, em vários segmentos, conduz os jovens a uma situação de lavagem cerebral de certos valores não éticos. Nós vamos dizer que a universidade, que a faculdade faliu? Não, são organizações, são células, são órgãos do corpo que adoeceram. Eu posso ter uma esteatose, uma gordura no fígado, causada por uma alimentação inconveniente. Mas posso ter também até por um alimento conveniente que cause, por excesso, essa disfunção. Recebo no consultório pacientes que, com excesso de refrigerante, com excesso de sucos comprados prontos, estão com esteatose. E às vezes são vegetarianos, veganos, que seguem uma linha mais restrita de alimentação, mas que não pautam pelo equilíbrio. Por isso o veganismo, o vegetarianismo está falido? Não, são os nossos comportamentos. Isso precisa ser bem separado, né?
A doutrina espírita, do movimento espírita, dos que praticam o espiritismo, isso é uma coisa que tem que ser bem clara, né? Constituem, porém, exceções que o tempo diluirá com a sua contribuição de eternidade, efeito próprio do processo de evolução dos espíritos. Um dia isso tem de acabar. E por essa razão, antropólogos, psicólogos e teólogos se reuniam no departamento dedicado às religiões para estudar os melhores métodos de integração dos diferentes fiéis com as suas convicções na sociedade dominante, evitando-se choques e distúrbios infelizes naqueles turbulentos dias do passado. Olha o cuidado da espiritualidade e estudar um departamento dedicado às religiões para minorar essas divergências entre os encarnados aqui no que toca ao assunto religião. Ademais, no século XIX, enquanto se aguardava o surgimento do Espiritismo, cuja mensagem deveria criar raízes no Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, estudou-se longamente na comunidade qual seria a maneira mais eficaz de implantá-lo na região sob sua inspiração, onde fosse possível reunir os militantes das diversas doutrinas espiritualistas sob a bandeira da Era Nova, ampliando-lhes as perspectivas do entendimento em torno da vida e dos objetivos essenciais da existência humana em sua inexorável marcha para Deus. Realmente, os resultados não podiam ser melhores, porquanto nós próprios, e aí o Filomeno se inclui, que militáramos no movimento espírita, nos anos praticamente ainda considerados como de pioneirismo, embora as dificuldades compreensíveis, não enfrentamos embates perversos, ficando as dissidências mais nos conteúdos teóricos e nas discussões filosóficas, do que mesmo nas perseguições insanas e destruidoras, embora surgissem vez que outra, promovidos por fanáticos e desorientados emocionais. É a questão da evolução. Passou-se por um período disso, o período dele já não foi tanto assim, e a tendência é isso ir se espaçando cada vez mais. Não tem uma história que Bezerra de Menezes, quando se... acho que eu li isso em algum lugar, quando se ele autodeclarou espírita, que ele perdeu muitos dos seus clientes, né, e as pessoas começaram a ignorá-lo muitas vezes por causa disso, porque era uma fase que ainda não era visto com bons olhos. Então isso no Brasil, que é um país de muita miscigenação, aconteceu com o espiritismo, com as regiões de origem africanas, os próprios protestantes. Aqui é um celeiro de multirreligiões e a gente, apesar de tudo, a gente ainda convive bem uns com os outros, né? Tem países que a situação é muito mais acirrada. Muito grave. Ainda ontem assistíamos pela televisão grupos ditos cristãos atacando-se, guerreando. É um desafio. Recordava-me como facilmente se integravam africanistas, católicos, esoteristas e outros que já possuíam tradição mediunista em razão dos fenômenos observados entre as multidões no movimento espírita, a fim de adquirirem os conhecimentos lógicos que o espiritismo a todos nos oferece, para serem equacionadas as interrogações que pairavam nas mentes inquietas. Estudiosos de outras doutrinas igualmente se interessavam por tomar conhecimento com o Consolador, aceitando-lhe paradigmas com tranquila compreensão da sua legitimidade e incorporando-os às suas convicções espiritualistas. Quando eu entrei na doutrina espírita na casa dos 11, 15 anos, Semanas Espíritas de Astolfo Dutra, os protestantes iam e participavam das reuniões públicas, e a gente ia na igreja protestante quando vinham pastores de fora, tinham comemorações. Depois surgiram as pentecostais, neopentecostais e tudo mais, e isso tornou-se inviável. Graças a essas providências, surgiu um caldo. O que é um caldo? Você mistura legumes com pedaços de carne ou de peixe, de guisado, e faz aquele caldo que, se bem feito, é uma delícia. Esse caldo de cultura religiosa especial, no qual seus membros se tratavam e ainda se relacionam com respeito e simpatia, nutrindo especial fraternidade e consideração. É aquela história, gente, o Deus é um só. A interpretação de Deus é que varia. Povo que é mais belicoso, vai às armas em nome de Deus.
vai chamar a autoridade religiosa para benzer canhões, navios de guerra e etc. Povo que é mais da paz vai ter outros valores e condutas. A reunião de entes queridos, você sempre fala, né, Falcone? Que independe da religião da pessoa, ela pode ler, ela pode estudar, isso vai ajudá-la a entender esse processo, desse momento de desencarnação. Então, você ainda fala, não importa a sua religião, você quer saber mais, você quer conhecer, você pode continuar tendo a sua religião e acessar o conhecimento espírita, né? Eu me lembro do avatar indiano Sai Baba, né, que ele dizia: desejo que o católico saia do meu ashram mais católico, o budista mais budista, o protestante mais protestante, o espírita, o espiritualista mais espiritualista. Ele pregava a união das religiões. Não tem religião melhor. Toda essa situação. Espíritos nobres que vieram dessa colônia renasceram nessas plagas vinculadas ao espiritismo e souberam difundir com elevação e dignidade, deixando pegadas luminosas que serviram de roteiro para outros que viriam posteriormente, conforme sucedeu. O próprio Viana de Carvalho, que utiliza a mediunidade do Divaldo, tanto na oratória como na psicografia, Divaldo conta que enquanto Viana de Carvalho, que foi um grande orador, era militar, Major Viana de Carvalho, o Divaldo estava no mundo espiritual e era levado a acompanhar as palestras dele para poder se preparar. Hoje o Divaldo reencarnou e o Viana de Carvalho está no mundo espiritual. Como diz o outro, é pouco ou quer mais? Então, concomitantemente, diversos sacerdotes do amor e da caridade reencarnaram-se também em outras doutrinas religiosas, a fim de combater a miséria moral e espiritual existente, trabalhando em favor da renovação social e da construção de uma mentalidade sem preconceitos nem espírito de sistemas. Artistas de variados campos da beleza e da cultura igualmente foram encaminhados ao corpo físico para contribuir em favor da renovação do povo, no qual os descendentes dos africanos se tornaram maioria, para que igualmente oferecesse as mensagens ancestrais em forma de louvor à vida e através de seus sentimentos e saudades. Então, tudo isso é preparado no mundo espiritual e as pessoas vêm com esse papel para desempenhar aqui, para ajudar nesse processo de evolução da humanidade. Não obstante, as heranças da escravidão negra, e ele está falando aqui do nosso país, né? Nós tivemos aí quase 400 anos que durou a escravidão, as arbitrariedades anteriores de governantes inescrupulosos e vândalos, exploradores perversos oriundos do além-mar, que se estabeleceram na então colônia de Portugal sob o amparo de religiosos destituídos de dignidade cristã, geraram lamentáveis dívidas morais para a expressiva multidão de vítimas que reencarnaram e desencarnaram sob os camartelos do ódio, da vingança, da revolta surda e do desejo de revide pelo mal que padeceram. Então, assim como teve aquele grupo que veio bem preparado e bem intencionado para ajudar, tem aqueles também que chegaram aqui e meteram os pés pelas mãos e se equivocaram. Nesses equívocos... Termina o raciocínio, desculpa. Nesses equívocos, marcou espíritos que, quando voltaram à pátria espiritual, estavam com esse desejo de revide e de vingança. Você lembra quem é Antônio Francisco Lisboa? O Aleijadinho. Aleijadinho. Era filho bastardo de um arquiteto português, Manuel Francisco Lisboa, com uma de suas escravas. Então ele era de origem afro-portuguesa. Não é isso? E o que ele fez? Esculpiu. Quando ele terminava as estátuas, depois que a lepra visitou, eles tinham que lavar as estátuas com produtos especiais, com medo de alguém chegar perto delas e ser contaminado. E ele deixou obras. Você já foi em Congonhas de Campos, Ouro Preto, aquela Não. Não. Vale a pena. Não vá na época do jubileu. Aí, 14 de setembro, foi o jubileu de Bom Jesus da Cana Verde, em Tabuleiro, Nossa Senhora das Mercês, em Mercês do Pomba, e em Congonhas de Campo, são estátuas maravilhosas. Você vai a São João del Rei, contratem quando forem nessas cidades,
Contratem um guia para acompanhar você. Essa coluna foi feita por fulano de tal, essa aqui pelo discípulo dele. Olha a diferença do barroco, quando é o barroco, com não sei o quê. E conta a história, a gente viaja no tempo e no espaço. Eu visitei o Quitandinha, em Petrópolis, e contratei um guia. Eu nunca já havia pisado no Quitandinha. Eu viajei vendo Getúlio Vargas lá dentro, vendo tudo aquilo, com as histórias que ele foi contando de cada salão, de cada ambiente, de tudo mais. E há informações colocadas entre aspas de que Antônio Francisco Lisboa é reencarnação de, sabe de quem? Leonardo da Vinci? De Fídias. Eu achei que era de Leonardo. Foi o responsável pelas grandes obras em Atenas. Nossa, mais antigo ainda. Como diria o Dorico Paraguaçu, mais para trás mente. E, por outro lado, os testemunhos morais de antigos jesuítas, porque ele fala daqueles que não cumpriram bem a sua missão. E aqui ele vai dar exemplo de jesuítas que foram abnegados. Como o padre Manuel da Nóbrega, né, que foi um padre jesuíta que ajudou muito os indígenas, e ele fala no outro também, o Aspicueta Navarro, que foi o primeiro padre que aprendeu a língua indígena, então ele conseguiu se aproximar dos índios, e que era também da Companhia de Jesus. E muitos outros que diminuíram na esfera espiritual inferior essas refregas e glórias dos combates do desespero, facultando que incontáveis apóstolos do bem viessem a operar no terreno da fraternidade para dirimir e anular os efeitos nefastos dos sangrentos esforços gerados pelo rancor e pela inferioridade moral que predominavam nos seus combatentes. Então, se de um lado tinha aqueles grupos que investiam para disseminar ou para destruir, tinha aqueles também que queria ajudar, que queria amparar. Manuel da Nóbrega ajudou muito aos nativos brasileiros, onde tinha um problema, onde tinha um problema de revolta, ele ia lá para ajudar, para apaziguar, né? Então foram muito atuantes nesse período da história do Brasil. A história nossa é 500 e poucos anos aí, mas, como diz o outro, dá pano para manga. Seria de compreender-se que o clima psíquico nesse campo de batalha favorecesse a instalação de obsessões cruéis e renitentes, transformando-se em quase epidemias periódicas que faziam sucumbir os invigilantes sem que ao menos se dessem conta da própria responsabilidade no desfecho das suas empresas maléficas. A epidemia. Tivemos a epidemia do Covid. Quem é que desencarnou na epidemia do Covid? Quem tinha na sua estrutura comportamental, perispiritual ou reencarnatória pontos frágeis que precisavam ajustar. O vírus encontrou ali o elemento adequado. Resultado de quê? Da nossa sujidade mental. O Espiritismo, portanto, teria um papel de alta relevância a desempenhar nessa sociedade comprometida e assinalada pelos efeitos danosos e das atitudes desvairadas, conforme vem ocorrendo com segurança, cumprindo a sua missão de consolador prometido por Jesus. Muita gente tem despencado nos abismos? Tem, mas tem muita gente se ajustando. Muito. O Espiritismo é uma escola de educação e de instrução. Educação tira de dentro do diamante o brilhante. Instrução coloca informação. Falamos isso já. A comunidade espiritual, portanto, programara também o nascimento de inúmeras instituições devotadas à sociedade sob a bandeira do espiritismo cristão, de forma que se transformassem em escolas de educação moral e espiritual, como também de oficinas promotoras de ações enobrecidas, tanto quanto se fizessem ambulatórios dedicados à saúde física, mental e comportamental, que os desvarios obsessivos ultrajassem. Espiritismo, então, o centro espírita, como diz Emmanuel através de Chico Xavier, é a escola das almas. Mais tarde ele vai dizer que é a universidade dos espíritos. Vinculados estes operários da fraternidade e do amor, vinculados a esses operários,
Mantínhamos pessoalmente ligações especiais com uma daquelas colmeias espíritas, onde milhares de pessoas encontravam educação, apoio, socorro, conforto moral e orientação para suas aflições, bem como instruções libertadoras para os dramas e conflitos que as desorientavam. O centro espírita é tudo isso. É uma oficina, um posto de serviço avançado no mundo espiritual. E nós estamos aqui com essa oportunidade grandiosa de sermos operários nessa tarefa. A sua responsabilidade, internauta, como aprendiz espírita, e quando eu aponto um dedo para você, tem 3 apontados para mim, e como dizia a avó Chica, ainda tem um de testemunha, é muito grande. Porque amanhã, quando chegarmos no mundo espiritual de volta, não poderemos dizer, eu não sabia. Você leu o livro dos Espíritos? Você leu as obras básicas? Ah, li, né? Irresponsabilidade. Amai-vos e instruí-vos. Capítulo 6º, item 5º, último parágrafo. Espíritas, amai-vos. Eis o primeiro ensinamento. Instruí-vos. Eis o segundo. Espírita que não lê, está na contramão. Por isso, temos na FEAC 36 frentes de grupos de estudos. Começamos agora, estamos aí na terceira para a quarta aula do curso básico de doutrina espírita. O Bonjour mais a Márcia recomeçaram o estudo da revista espírita, capítulo por capítulo, parágrafo por parágrafo. Tem mais de um mês, e agora que terminou o primeiro mês da revista, estou fazendo. Foi mais de um mês, tem mais de um mês de grupo, e agora que nós encerramos o primeiro mês da revista. Você está no grupo da revista espírita? Aí a Verônica está participando dele. Olha só. Muito bom, muito bom. Muito bom. O grupo de quarta-feira, um dos grupos de quarta-feira está estudando o triunfo pessoal. O grupo do Evangelho, lá no terceiro andar, está avançando. O grupo está forte, muitas pessoas, e cada sala uma frente. Temos grupos online, temos grupos mistos. A Verônica tem um grupo dela presencial que é híbrido, porque ela coloca o telefone de lado e pessoas de outras cidades, pessoas que não podem comparecer. O grupo Família já vai começar a estudar um novo livro no domingo às 9 horas da manhã. Como é que nós ficamos? Muito será pedido a quem muito foi dado. Temos que estudar. Não poderemos dizer, eu não sabia. Não sabia. Então... Vamos lá. Inúmeros trabalhadores... Sim, inúmeros trabalhadores da nossa colônia, então, o Filomeno falando daquela colônia que está, a colônia Regeneração, e ele está falando da outra que está física aqui. Não. Colônia Redenção. E da que está aqui no campo físico, que estão trabalhando em conjunto. Então, inúmeros trabalhadores da nossa colônia reencarnaram-se especialmente para ali servirem. Sobre a inspiração da Mártir da Independência, que ele citou já nesse capítulo, páginas atrás, que é a abadesa Joana Angélica de Jesus, que quem não conhece, vale a pena ler a história, a biografia, né? O que ela fez na época da independência, que queriam entrar no convento, queriam fazer um massacre, ela se coloca na frente para defender as freiras, as irmãs. Então, é um espírito de escola que está nessa liderança e que está ajudando. E ela não está sozinha, não. Ela está junto com quem? Com Francisco de Assis. Não é pouca coisa, não. Né? Então, esses trabalhadores estão inspirando ao trabalho dessa instituição espírita no mundo físico. E nas suas reuniões práticas e de desobsessão, recebem atendimento e são tratados quem? Inúmeros espíritos comprometidos com a retaguarda e que antes se compraziam na tenaz perseguição avassaladora contra os seus antigos algozes. E não vamos pensar que isso aconteceu só nessa época que o Filomeno está contando para a gente, não. Isso acontece nos dias de hoje. Nas reuniões mediúnicas, nós ainda encontramos espíritos que perseguem outras frentes religiosas e que dão esse depoimento na reunião mediúnica, tá?
O intercâmbio, então, entre as duas esferas desse modo, tornou-se natural e espontâneo, graças às luzes fulgurantes da doutrina espírita, abrindo espaço para a era do amor entre as criaturas. Ô Falcone, esses espíritos que têm essa perseguição tão avassaladora, haveria necessidade deles virem para uma reunião mediúnica? O mundo espiritual não podia auxiliar eles só lá no mundo espiritual? Pode, mas é benefício para os que estão encarnados, como quem diz assim, ó, presta atenção, olha o que está acontecendo com eles. Então, para os encarnados é aprendizado e oportunidade de participar do socorro de redenção. E também para que eles possam absorver os fluidos do médium e terem mais energia para alavancar os processos de mudança pessoal. Terem vontade de voltar à matéria, como o aluno que já não aguenta mais as férias e quer voltar para o banco da escola novamente. É isso que está aí. É um intercâmbio, onde é um jogo do ganha-ganha. Se você quer comprar essa caneta custa 10x e eu te vendo ela por 15x porque você não sabe o valor dela, oba, levei vantagem em cima da Verônica. Foi o jogo, eu ganhei, mas você perdeu 5x. Sim. Mas quando você quer comprar a caneta e eu te vendo ela pelo preço justo, ambas as partes ganhamos. Você levou o objeto e eu fiquei com recompensa financeira. Justa. As duas partes tiveram ganhos relativamente próximos. Muito bem. Então, a mediunidade é a oportunidade do grupo mediúnico crescer e dos desencarnados terem acelerados os seus processos de despertamento, de desagregação, de desapego da matéria e uma série de outros fatores. As reuniões mediúnicas acontecem no plano espiritual com médiuns desencarnados e com médiuns encarnados em desdobramento. A doutrina espírita está aí, ó, abrindo espaço para a nova era de amor entre as criaturas. De espírito encarnado e espírito desencarnado. Esse e vai atuar muito. Que o espiritismo oferece é muito grande. Essa oportunidade é muito enriquecedora. E aí, por isso que ele está falando isso nesse capítulo, porque vai ser uma ajuda, assim como a gente viu em outros livros, uma ajuda ostensiva do mundo espiritual para quem está encarnado e precisando desse apoio e desse amparo. Ainda no livro anterior, fechando o livro Entre Dois Mundos, eu disse que o mês de setembro, para mim, é um mês muito querido, por quê? Dia 12 de setembro, 70 menos 11, eu completei 59 anos de doutrina espírita. E no dia 14 de setembro, 70 menos 14, com 11 anos, eu entrei na doutrina espírita. Com 14 anos, eu sentei à mesa mediúnica, como diz o outro, e nunca mais levantei. Então, são 56 anos de mediunidade contínua. Fiz tudo o que deveria fazer? Provavelmente não. Mas também não deixei para amanhã muitas das coisas que podia ter dado conta ontem. Como diziam os antigos, aos trancos e barrancos, estamos aí tocando 56 anos de aprendizado teórico. Dr. Jacó coloca lá na psicografia, busca viver na prática os valores e conhecimentos que já dominas na teoria. O quanto será desse percentual de aprendizado que o Falcone já colocou em prática ou não? Depende da Verônica? Pode me ajudar. O da Verônica depende da Mirinha? Pode ajudar. Uma mão lava a outra, dizem os antigos. E as duas lavam o corpo inteiro, o mundo inteiro. Então, todos nós precisamos uns dos outros. Ninguém é autossuficiente em nada. Que isso? Eu sou o cara. Eu sou quem mais entende de física quântica, de neurociência, de construir parede, Sem nada. Sem nada. Beethoven sabe tudo de música. Beethoven trouxe para nós na Terra uma conexão com a música sagrada, divina. Beethoven, Mozart, Tchaikovsky, mas quando no livro dos Espíritos, o Kardec pergunta aos Espíritos, tem música no mundo espiritual? Você lembra a resposta que ele dá?
é uma bordoada na muleira. A que música vos referis? A que música vos referis? Eu já contei aqui em encontros passados, quando teve o primeiro Rock in Rio no Brasil, no Rio de Janeiro, o maestro Carlos Jobim voltou dos Estados Unidos e desembarcou no aeroporto, à época chamado do Galeão, hoje é chamado Aeroporto Maestro Antônio Carlos Jobim, e a repórter entrevistando ele, seja bem-vindo ao Brasil, ele estava há vários anos fora, e disse para ele, maestro, tem mais de 10 mil jovens reunidos no Rio de Janeiro para o primeiro Rock in Rio. O que o senhor tem a dizer? Ele, sorrindo, disse, minha filha, se já conseguem reunir mais de 10 mil jovens de vários pontos do país para ouvir rock, imagina o dia que eles se reunirem para ouvir música. É uma bordoada na muleira, né? Porque nós sabemos que o rock, mesmo o rock mais dinâmico, é uma conjunção musical pobre perante a música de um Beethoven, de um Mozart, de um Tchaikovsky, de um Vivaldi, né? Mas é o máximo. A que música vos referis? Quando estamos na introdução do livro Renúncia, lembra que eu já falei aqui lá para trás também? Tinha uma caravana saindo da Terra e vem um foco de luz vindo do espaço. O chefe da caravana para o grupo, o foco passa e vai em direção à Terra. E toma o formato de um corpo feminino. E um dos presentes pergunta, quem é? Ele diz, é um espírito de alta hierarquia da Terra que foi estudar música em Sírios. Então, esse intercâmbio que o jovem brasileiro pode fazer no Canadá, que o jovem canadense pode fazer no Japão, que o jovem japonês pode fazer no Brasil, etc., 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 entre as escolas, planetas em diversos níveis de evolução, há o intercâmbio. Olha esse beija-flor aqui. Imagina quantas flores por dia esse bichinho visita, polinizando, alimentando-se, sem destruir a flor. E nós? O que colocamos à mão, o que colocamos no bico, destruímos ou polinizamos? Cada um responda por si. Cada um responda por si. Estar reencarnado é um perigo muito grande. Se é. Ainda mais na doutrina espírita. Olha lá, o intercâmbio, o último capítulo que você leu. O intercâmbio entre as duas esferas, desse modo, tornou-se natural, espontânea, graças às luzes fulgurantes da doutrina espírita, abrindo espaço para a era do amor entre as criaturas. E quantas vezes no centro espírita ainda fazemos fofoca, maledicências, julgamentos, impaciência. Meu grupo é melhor que o da Verônica, a Verônica fala, mas o meu é melhor que o da Mirinha, a Mirinha fala, mas o meu é melhor que o do Pedro Paulo, e fica esse balai de gato, como dizia o pessoal. Juízo, minha gente. Juízo e bom senso. Faz mal a ninguém. Mais algum comentário, Verônica? Não. Próximo capítulo? O poder da oração. Poder da oração. Nós vimos isso no Entre Dois Mundos, não teve? Lá teve alguma coisa ligada. Mas de oração também. Uhum. A oração também. Suas palavras finais. Vamos continuar aí nessa empreitada, que agora no próximo capítulo a gente vai conhecer um pouquinho mais a fundo o Padre Mauro. Nesse poder da oração aí, vai estar mostrando para a gente que poder que é esse. Então, contamos com vocês na próxima semana, que já será outubro, né? A próxima semana é 3 de outubro. 1, 2, 3, é 3 de outubro. 3 de outubro. Quando lançamos a primeira reunião de entes queridos. Há 20 anos. A reunião, ajude-me a lembrar isso. A reunião de entes queridos completará 20 anos. Meu pai, minha mãe e tia Isaura desencarnaram em maio, junho de 2004. A Cátia desencarnou em 2005, em
em agosto de 2005, no dia do aniversário de Clara de Assis. Tinha que ser, né? Comemorar também aniversário de Kardec, né? 3 de outubro. Dia 3 de outubro, aniversário de Kardec. Você já foi educadora de criança lá, evangelizadora? Não sei se você cantou aquela música. Nosso mestre Allan Kardec nasceu. Você cantou isso? Dia 3 de outubro em Lyon. De 1804, missionário da eterna salvação. E vai por aí afora. Então, a reunião de entes queridos estará completando 20 anos. 20 anos. Nosso abraço para a Mirinha, que ela possa estar com a gente na próxima reunião. Nosso abraço para o Chaves, para a Jussara e para todos os Tevabes atuantes hoje, que já passaram, os que estão chegando e os que vão chegar. Abençoa, Jesus, cada internauta, para que possamos juntos, compartilhando, multiplicando esses encontros com Manuel Filomeno de Miranda, levar mais profundamente para dentro de cada um de nós e para todos os corações amigos que podemos influenciar de forma direta ou indireta a importância do estudo e da vivência da doutrina espírita. E que possamos fazer parte destes intercâmbios, recebendo também os que venham aprender conosco, o que venham nos ensinar, e juntos avançarmos para a frente e para o alto. Abençoa cada lar, o culto do Evangelho, na fluidificação das águas, na fluidoterapia, envolvendo todo o planeta Terra, em vibrações de bênçãos, que assim seja. Muito bom, muito bom. Beija-flores. Beija-flores. Encerramos? Até o nosso próximo encontro, então, em homenagem a Allan Kardec, dia 3 de outubro. Shalom, Salam Aleik, Shanti, paz, Olisma.